Olá! Por um mundo mais humano e mais ético, iniciamos a jornada do programa Parlatório Brasília aqui na TV Pai Eterno. Passamos por uma crise generalizada de valores e não queremos viver assim. Nossas conversas aqui vão tratar sempre de achar uma saída para essa situação e contamos com a sua companhia e a sua participação. Preparamos os nossos estúdios aqui em Brasília para receber os nossos convidados, mas a pandemia e a restrição de movimentação nos impediram de iniciar o programa desse modo. Então, vamos conversar pela internet com os nossos convidados em casa. Conversaremos com duas pessoas extraordinárias. Dom João Justino Medeiros, arcebispo de Montes Claros, em Minas Gerais, e o bioeticista Alexandre Araújo Martins. Dom João Justino fala conosco da sua diocese em Minas. E o professor Alexandre conversa conosco direto da cidade de Milwaukee, no estado do Wisconsin, nos Estados Unidos, onde trabalha numa universidade dos jesuítas. É com alegria que a gente começa a nossa conversa com Dom João Justino de Medeiros, arcebispo de Montes Claros, em Minas Gerais, e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Cultura e Educação da CNBB. Dom João Justino, é uma alegria recebê-lo aqui. A nossa primeira pergunta trata-se daquilo que nós estamos vivendo neste momento. O Brasil vive uma tensão constante entre o medo de uma pandemia, de uma doença que se generalizou pelo mundo, e também uma certa confusão das autoridades públicas no campo da política e do atendimento à população. Como o senhor está vendo essa situação? Sim. Vivemos este momento de uma dupla crise, numa única. Historicamente são os mesmos dias, o mesmo tempo, a mesma realidade social do país. A crise sanitária desencadeada pelo Covid é muito grave. Estamos acompanhando. De fato, o grande desafio é evitar não só que as pessoas sejam contaminadas, mas que o número de contaminados cresça em razão de colapsar, não é, o sistema de saúde. Isso não depende exclusivamente do povo ou das autoridades, depende de todos juntos. E, nesse sentido, os gestores, aqueles que tomaram uma via negacionista do que estamos vivendo, não contribuem, pelo contrário, acabam por agravar a crise. Então, é um momento que pede de nós muita coragem. Coragem para enfrentar a crise sanitária, também para avaliar a qualidade dos nossos gestores. Eu tenho dito que na crise a pessoa se revela mais. Então, esta crise está mostrando para nós quem são os gestores que estão a favor da vida do povo brasileiro. Dom João Justino, tem se falado muito que esse tempo em que vivemos aí, né, conforme o senhor acabou de nos mostrar, que está sendo marcado por tanta tensão e por uma certa confusão, que é um tempo de aprendizagem. A gente sabe que para uma boa aprendizagem é preciso de técnica, de clareza, de didática. O senhor acha que a gente vai aprender alguma coisa no meio dessa confusão? É uma metáfora dizer que esta crise é uma escola. Exatamente, você aponta para o dado, qual é a didática que está sendo, né, aplicada na crise. Na verdade, eu acredito que as pessoas que têm a sensibilidade para perguntar sobre o sentido das coisas e o que se pode aprender numa crise como esta, essas vão tirar lições. Aquelas que simplesmente passam, até
vamos dizer assim, obedecendo todas as orientações, mas não se perguntarem, não elaborarem a experiência que estão vivendo, a lição ficará deficiente, né? E quem está negando não poderá aprender nada com este momento. O sistema de educação no Brasil não teve tempo para se organizar e enfrentar esse tempo. Mas muitas escolas, ou talvez todas as escolas, tiveram que dar uma resposta. Qual é a avaliação do senhor sobre essa resposta? Nós sabemos que o nosso país é profundamente marcado pelas desigualdades sociais. E boa parte, não toda, mas boa parte das escolas ligadas à rede oficial do Estado, seja da União, seja dos estados e dos municípios, boa parte não tem condições, não estava aparelhada para um momento desses. Então, muito se tem procurado fazer. Há estados em que a Secretaria Estadual procurou logo investir em recursos para poder oferecer aos alunos essas condições, mas nós sabemos que a crise, ela acaba por revelar também as desigualdades, né? Quem já está vinculado a uma escola com muitas deficiências da parte de todos os instrumentais necessários para os recursos ali, pedagógicos, didáticos, vai padecer disso. E certamente as escolas que já estavam, por exemplo, há escolas que conheço na capital mineira, que é a região que trabalhei também, em que todos os alunos, no ato da matrícula, já recebem da própria escola um tablet, um iPad, para acompanhar os trabalhos que vão ter durante o período escolar. Dr. João Justino, o senhor preside uma comissão especial na CNBB, a Comissão para a Cultura e Educação, e nós gostaríamos de saber como é que a comissão do senhor tem animado um pouco assim os agentes durante esse tempo da pandemia. A nossa comissão, ela trabalha com 5 setores, não é? Temos o setor da educação, que é a educação básica, o setor universidades, o setor ensino religioso, o setor bens culturais e o setor cultura. Além de reuniões que fizemos por videoconferência com os assessores, são 4 para esses 5 setores, cada assessor tem tido contato com os colaboradores do seu setor e estamos acompanhando iniciativas que acontecem nas bases. O trabalho nosso, nesse momento, dado os limites dos encontros presenciais, é basicamente o trabalho de animar processos, alguns que já estavam em andamento, de reinventar alguns, considerando que estamos aí diante dessa novidade que nos colocou, vamos dizer, não estávamos preparados, não havíamos planejado para viver um tempo como esse que se instalou e de modo tão rápido, não é? E como é que andam as coisas aí na Arquidiocese de Montes Claros, Dom João Justino? Aqui na Arquidiocese, nós estamos numa região no norte de Minas, uma região bastante extensa, territorialmente é maior do que o estado do Rio de Janeiro e engloba 40 municípios. A sede, que é Montes Claros, é o maior município, com 410 mil habitantes. Depois temos uns 3 municípios com um pouco mais de 50 mil habitantes, e os outros são todos municípios bem pequenos. Logo aderimos ao isolamento indicado pelas autoridades sanitárias locais e a orientação principal foi esta. Considerando que são muitos municípios, a principal orientação é esta: vamos acompanhar as indicações da autoridade sanitária local. Considerando que o princípio é este, o isolamento. Agora, qual é a intensidade dele tem a ver um pouco com onde está esse município, de fato, como ele é acessado. Enfim, a PASCOM tem tido uma atuação muito positiva, bem ativa mesmo. E estamos muito esperançosos de que nós teremos aqui uma curva bem achatada. Dom João Justino, vamos encerrar a nossa conversa trazendo uma citação
para que o senhor possa fazer um breve comentário. Escolhemos uma passagem da obra de Edmundo de Amicis, um escritor italiano do século XIX. Ele diz assim: a educação de um povo pode ser julgada, antes de tudo, pelo comportamento que mostra na rua. Onde encontrares a falta de educação nas ruas, encontrarás o mesmo nas casas. Uma indicação muito interessante. Ele relaciona a educação familiar com a postura de cidadania. Tem muito a ver com a proposta do Papa Francisco do Pacto Educativo Global, a relação entre a comunhão, a aliança dessas instituições, família, escola, sociedade. Certamente, uma família há de educar para a cidadania. Aquilo que se vive em casa deve ser exatamente, do ponto de vista dos valores, do cuidado, do respeito ao outro, haverá de ser também aquilo que vivemos na rua. Na verdade, com as relações que extrapolam o âmbito familiar. E o que o Papa Francisco tem exortado é que a gente consiga fazer novamente esse pacto. Para nós brasileiros, esse é um grande desafio. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. Eu é que agradeço. Depois do intervalo, nós voltamos para conversar com o bioeticista e professor da Universidade de Marquette, no Wisconsin, nos Estados Unidos, o professor Alexandre Araújo Martins. Até já! O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. Todos os dias, trabalhamos para que esta devoção chegue até você. E tudo isso só é possível graças à nossa união, aos nossos associados. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Voltamos para conversar com o professor Alexandre Araújo Martins. Ele é doutor em bioética e ética teológica e pós-doutor em democracia e direitos humanos. Ele é também professor e pesquisador na Marquette University. Ele fala conosco diretamente da cidade de Milwaukee, no estado do Wisconsin, nos Estados Unidos. Professor, é um prazer recebê-lo aqui. Nós estamos vivendo num tempo muito difícil, o senhor sabe, não é? Com a pandemia do novo coronavírus. Mas pode ser também um tempo precioso para se resgatar nossa história e refletir sobre velhos impasses éticos aqui no Brasil. O senhor, que é um pesquisador, que sabe bem da nossa situação, acha que o que nós estamos vivendo hoje chama a atenção para que tipo de problema que nós já enfrentamos no passado? Bom, muito obrigado por essa oportunidade. Eu acho que, sim, primeira coisa, a questão da pandemia, ela chama a atenção da ética da justiça social no acesso à saúde. Porque o Brasil tem um conflito em termos de saúde pública na base, que é o conflito entre o sistema público e o sistema privado. E no Brasil, atualmente, 75% da população brasileira é dependente do sistema público, que é um dos melhores sistemas em termos de organização do mundo, em termos de saúde pública. Eu tive a oportunidade de estudar vários sistemas de saúde no mundo e o SUS, o Sistema Único Brasileiro, é organizado de uma maneira muito boa. A reforma sanitária na década de 80, no período de redemocratização do país, os líderes da reforma sanitária lá, que foi um período de diálogo muito grande, e criou um sistema, ao meu ponto de vista, um dos melhores do mundo, se não o melhor, reconhecido internacionalmente, sobretudo pela atenção básica. Mas, já naquela época, a briga, o lobby para ter um sistema privado com base saúde na concepção como um bem de consumo, e aí entrou na Constituição brasileira como a saúde complementar. E hoje atende mais ou menos 25% da população, que é a parte alta da população do ponto de vista socioeconômico. Essa questão cria um conflito
E há um conflito de justiça social porque, se por um lado o SUS tem essa estrutura muito boa para funcionar, por outro lado, falta recursos. Dinheiro que vinha da instituição privada para financiar o SUS não está vindo mais por meio de isenções fiscais, e esse dinheiro fica no sistema privado que não oferece serviço para o público. Com isso, o sistema privado começa que já não era, o serviço já era inferiorizado, né? Já era menor, não era, era aquém do que a gente queria, qualidade. Então, começa a ficar pior, mas obriga uma população média a pegar seguro de saúde, a plano de saúde. Essa população média, eles não têm dinheiro para pagar um plano de saúde bom. Eles vão pagar, aí cria-se os chamados planos populares, que dá uma falsa confiança para a pessoa. Eu estou bem porque eu tenho um seguro de saúde, eu posso ter uma consulta, um plano de saúde, eu posso ter uma consulta com o médico. Professor, aqui no Brasil, há muita gente que continua insistindo em comparar a situação dos Estados Unidos e a nossa. Qual é a opinião do senhor sobre esse tipo de comparação? Olha, eu acho que a comparação é importante, porque os Estados Unidos está do lado oposto em termos de estrutura de saúde do Brasil. O Brasil, com todos os problemas que o SUS tem, no começo da pandemia, ainda quando tinha o ministro, que agora é ex-ministro da Saúde, a maneira que ele estava respondendo, ele teve uma resposta pelo SUS melhor que aqui nos Estados Unidos. Por quê? Pelo acesso a um tratamento que nos Estados Unidos não existe. Vou te dar um exemplo bem simples. O governo americano falou, ok, teste para Covid é de graça, o governo vai pagar os testes. Excelente. Então, você tem o teste, se tiver acesso ao teste, é de graça. Contudo, como o governo não tem hospital público do governo, não tem médico trabalhando em hospital do governo, não tem enfermeira trabalhando, não tem um local para fazer o teste no hospital, porque tudo é dependente da estrutura privada, a pessoa que precisa de um teste tem que ir a um estabelecimento privado. O teste é de graça, mas aí você tem que pagar o lugar que você fez o teste, você tem que pagar o profissional que coletou o material e você tem que pagar o laboratório que vai fazer o teste, o exame do material coletado. Tudo isso é muito caro. E, como é uma coisa nova, os planos de saúde não querem cobrir isso, não queriam no começo. Precisou ter uma medida emergencial, uma ordem executiva, tipo um decreto, como diz no Brasil, para que os planos de saúde cobrissem esse fato para aqueles que têm plano de saúde, mas eles fazem com o chamado copagamento, no sentido, mesmo com o plano de saúde, eu ainda tenho que desembolsar $100, $50 a mais pelos cada serviço. Isso existe, é padrão aqui. Mesmo que eu tenha o melhor plano de saúde nos Estados Unidos, nunca é 100% da cobertura quando eu preciso, em torno de 70% a 80%. Então, isso faz com que muitas pessoas não querem ir no médico, não querem fazer o teste, mesmo com sintomas, preferem ficar em casa. Aqui também tem se falado muito na forma como se vai escolher o paciente que vai receber um tipo de equipamento no momento de muita gravidade no seu estado nos hospitais. Fala-se, por exemplo, de deixar de lado os mais idosos e cuidar dos mais jovens. O que o senhor acha disso? Nas duas concepções, tanto a secular dos direitos humanos, que é algo que o maior consenso que a gente já teve até hoje em termos de valores, como a católica cristã, a dignidade humana não é medida na sua produtividade, se você é idoso, se você é jovem, tem mais ou menos, na sua capacidade de pagar por isso ou por aquilo, na sua saúde. Não, é a mesma, tudo isso. Considerando isso, tanto o idoso, que já viveu sua vida, que tem 80 anos, que já contribuiu para a sociedade e que agora tem o direito de ser reconhecido por isso, quanto o jovem que está ali em todo o vapor da vida, querendo, cheio de sonhos, projetos, e tem direito de ter isso também, a gente quer isso nos jovens, mas ambos têm a dignidade humana que quando vai tomar uma decisão numa situação de escassez de recursos para quem vai à UTI, o leitos vai para A ou para B,
Você tem que criar um chamado protocolos de triagem com base em critérios clínicos. Decisões assim são feitas na questão tem um princípio válido pela Igreja Católica de proporcionalidade, com fatores clínicos. Por exemplo, se eu tenho paciente A e eu tenho paciente B, e só tenho um leito de UTI, qual paciente vai responder melhor ao tratamento? Porque eu não posso pôr o tratamento para um paciente que não vai responder positivamente e eu simplesmente desperdiço o tratamento. Então, se eu tenho um paciente que também está na UTI e está lá e a gente está fazendo tudo, tratamento, medicação, ventilador, e o paciente só está caindo, a sua situação está ficando cada vez pior e não está respondendo, a gente está desperdiçando o recurso. O recurso que a gente coloca não tem relação proporcional com o benefício que a gente espera. Então, nesse justifica você pôr esse recurso para um que vai ter uma resposta positiva. Isso independente da idade. Isso é independente da idade, porque você pode ter um idoso, uma pessoa de 70 anos, saudável, que nunca, por exemplo, pessoa que tem 70 anos, que não tem quadro de hipertensão, que não tem quadro de diabetes, que nunca fumou, tudo, e que responde muito bem ao tratamento na UTI, enquanto você tem um jovem de 30 anos, mas que tem quadro de diabetes, é obeso, é hipertenso, fumante, e que não consegue responder. E aí muda o cenário. Entende? A dignidade humana faz a gente ter que tomar essas... Infelizmente, a gente quer tratar os dois, mas se o recurso tem que ver é o princípio de proporcionalidade com bases clínicos. Não simplesmente criar um código geralzão, como o ministro falou, deixa velho morrer e cuida dos idosos. Não. Isso leva a desperdiçar recursos também. Professor, no contexto brasileiro atual, questões de política estão sufocando as providências no campo da saúde pública nesse tempo de pandemia. Qual é, para o senhor, a importância que a dignidade humana precisa ter e precisa ser respeitada nesse momento em que estamos vivendo? A política, a palavra política vem de polis, que significa cidade, né? O político seria aquele responsável de cuidar da cidade onde todos vivem. A política seria a arte de cuidar do bem comum, para que todos tenham acesso e o bem comum floresça e todas as pessoas floresçam junto com isso. Se o político, a pessoa que está encarregada, que no sistema democrático, a pessoa que a população confiou democraticamente, votou e elegeu para tomar conta da cidade, do país, do estado, ele desvia o foco, que seria o cuidado do bem comum da população, para um foco mais voltado para interesses pessoais, está totalmente desvinculado da função ética da política. E isso que é triste, porque faz o pessoal, por exemplo, desinteressar por política. Eu não gosto, política eu não falo de política, sendo que política é a arte de cuidar do bem comum. E para a pessoa, o que acontece no Brasil é justamente no momento em que os esforços deveriam ser todos voltados para um problema que está afetando todos, que impacta o bem comum de todos, de maneira maior ou menor, mas toda a população é afetada. Os representantes elegidos por essa população deveriam focar nisso, porque isso é o que o bem comum exige. Isso tem um problema ético, de justiça social, de falta da responsabilidade do dever político muito grande. É triste a situação. Eu estou vendo de longe, nesse momento era para eu estar no Brasil por conta de uma pesquisa que eu estou realizando aí, um projeto, mas eu não pude viajar por conta da pandemia, e ver de longe a briga que tem, por exemplo, entre o poder federal e os poderes estaduais, porque estão com linguagens diferentes. Essa que deveria, em outros países, esse diálogo acontece. Tem países que não, os Estados Unidos está com praticamente o mesmo problema. Você tem uma falta de diálogo entre os governos estaduais e o governo federal. Só que a lei aqui dá mais poder para o poder estadual que a lei dá para o poder estadual no Brasil. Só para encerrar a resposta, você perguntou um problema que teria, até mesmo antes da Covid, que agora fica bem claro,
eu tenho discutido isso há um bom tempo, é o problema do diálogo. O diálogo e a falta de diálogo devido à falta de tolerância, de escutar e de tentar compreender o outro que pensa diferente de mim, gera esses problemas, esses conflitos éticos que acabam indo para caminhos sem possíveis soluções enquanto as pessoas não resolverem dialogar. E para dialogar, sobretudo com pessoas que pensam diferente que você, a gente precisa de humildade, valores como humildade, aceitação do outro, tolerância e saber que eu não sou dono da verdade. E que assim como o outro, a gente tem que se dialogar para buscar o que é correto. E isso tem faltado muito no contexto do Brasil, já antes da pandemia, e com a pandemia a coisa se torna fora de proporção. Nós gostaríamos que o senhor compartilhasse conosco aquilo que o senhor faz aí nos Estados Unidos e o seu trabalho. Eu sou brasileiro, natural da uma cidadezinha na Diocese de Montes Claros, chamada Taiobeiras, interior de Minas, e que meus pais, a minha família grande está lá, mas meus pais não vivem lá mais, hoje eles vivem no Acre, lá no norte do país, e eu vim para os Estados Unidos para fazer o doutorado, fiz o doutorado aqui em bioética e terminei há 3 anos e acabei recebendo uma proposta para ficar trabalhando na universidade aqui e acabei aceitando. Então, eu sou professor de bioética e ética social numa universidade católica aqui nos Estados Unidos, chamada Marquette University, Universidade de Marquette, é uma faculdade ligada aos padres jesuítas, onde eu ensino a bioética e ensino a saúde pública global e ética social. Mas eu estou mais na bioética social, que é ligada à questão de acesso à saúde, acesso a tratamentos e acesso ao sistema de saúde. E global, porque eu geralmente tanto ver os diferentes países, né, os sistemas e como os países, com todos os seus fatores sociais e políticas e valores, tentam adequar as respostas que eles dão em termos de criar um sistema de saúde e os serviços que são oferecidos para a população. Então, essa é a pesquisa que eu vou... E, apesar de estar geograficamente longe do Brasil, minha pesquisa é muito voltada para o Brasil. Eu faço muita pesquisa relacionada ao Brasil, tenho muito contato aí no Brasil e vou com muita frequência. No momento, eu estou fazendo uma pesquisa do impacto das políticas relacionadas à saúde de 2016 até hoje e como isso impactou os serviços do SUS. Professor Alexandre, para encerrar a nossa conversa, nós temos uma citação que gostaríamos de receber uma apreciação, uma breve meditação do senhor, uma breve reflexão do senhor sobre ela. Nós escolhemos uma sentença do poeta latino Públio Ciro. Ele diz assim: a dor que mata a dor age como remédio. Meu comentário, essa citação vai ser de inspiração cristã. E, sobretudo, a gente celebrou Páscoa e está no tempo pascal ainda. Eu acho que a experiência da cruz é a dor que traz esperança e que mostra que o sofrimento, a cruz, não é a última palavra. E que mesmo o sofrimento maior que venha, como a própria morte, sempre há luz. E nesse contexto agora que muitas famílias estão perdendo membros, pessoas queridas devido à pandemia, e o mais triste, não podendo se despedir, às vezes, por causa não pode sepultar, não pode fazer um velório, e que essa dor, que é até maior que a dor da pandemia, da doença em si, de não poder despedir da pessoa que vai, seja uma dor que eu vejo com uma luz de esperança cristã, que Cristo morreu na cruz, mas não foi a última palavra, e que essa dor, que é maior do que qualquer outra dor que um ser humano pode ter, é uma dor que aponta para uma luz, e é a luz da esperança
de tempos melhores. Não apenas a esperança na vida eterna, escatológica, mas a esperança histórica de que depois da tempestade o sol nasce de novo. Professor, muito obrigado pela presença do senhor aqui. Imagina, padre, o prazer é meu. Agradeço também a você que nos acompanhou. Até a próxima.